Olá, meu nome é Henrique Guimarães, eu sou um dos sócios da Cotidiano e responsável pelos produtos corporativos. E eu sou a Ana Camila, responsável por toda a parte de cursos e certificações da Cotidiano, tanto para pessoas físicas, né, para você individualmente, quanto para a sua empresa. E a gente vai trazer aqui alguns ensinamentos que estamos destacando aqui nesses 7 anos de Cotidiano para gestão. Então, vamos lá. A gente estava falando ainda há pouco, Henrique, com relação à questão da cultura de startup. Acho que a gente finalizou o bloco anterior falando um pouco disso. O que é essa cultura de startup, na sua visão? Assim, traz assim, um pouco disso, né? Na minha visão, vou já começar já falando, né? Eu acho que a startup ela tem uma questão que ela reduz muito o distanciamento do time com a liderança, então isso, quer dizer, a gente diminui hierarquia e tudo mais, esse é um ponto que eu gosto demais, assim, eu acho que é uma questão de uma identidade também, então toda startup praticamente tem uma identidade muito forte, e isso também vem das pessoas, e acaba que eu falo mais das pessoas, porque eu sou mais conectada de fato às pessoas, mas então eu acho que esses são 2 pilares aqui que para mim são muito fortes, e certamente você tem uma visão complementar aí também com relação a isso. Assim, acho que desse ponto que você trouxe, eu complementaria com o item que é, em geral, esse tipo de empresa, esse tipo de projeto, empreendimento, ele nasce a partir de um sonho, um desejo muito grande, né? Uma inquietude ou uma necessidade ali, tipo, uma necessidade de transformação de alguma coisa. Então, ele já nasce com um propósito muito forte. E isso traz muita potência para essa empresa, né? Para esse time, para essas pessoas. Isso é bem diferente mesmo do que iniciar um projeto com outras motivações mais fracas, né? Então acho que esse é um ponto importante. Mas eu acho que a principal, né, um processo de base que vem é que normalmente uma startup, um projeto inovador qualquer, seja fora ou dentro de uma grande companhia, ele vem tendo como base a inovação, né? E a inovação traz junto com ela a incerteza. Então a gente já falou um pouco sobre isso. E por que traz a incerteza? Ser inovador é algo que ainda não acontece, que eu estou trazendo um jeito diferente de fazer, seja algo que já é feito de outro jeito, ou seja, uma coisa que de fato é completamente nova, né? Então, estou partindo disso. Então, por mais que é uma necessidade que já existe, por exemplo, e eu quero atender ela de outra forma, pode ser que o mercado, o cliente fala, pô, eu não quero. Então, essa iniciativa ela falhou, por exemplo, nessa proposta de produto. Ou pode ser que eu imagine ou perceba uma oportunidade no mercado que quando eu vou checar mesmo aquela oportunidade, talvez nem exista. Seja frágil. Então essa aí, ou seja, a incerteza ela está em todos os pontos da construção desse tipo de inovação, né? Desse tipo de empreendimento, projeto, empresa, seja lá o que for. Então, e por conta dessa base da incerteza, é muito importante que a gente traga coisas que ajudem a gente a navegar na incerteza. Eu trago um ponto assim, a maior parte das empresas não tem uma cultura tão aberta ao erro, por exemplo, né? Então as pessoas não podem errar, né? Se eu erro, eu sou rechaçado de alguma forma. Então se a gente leva isso para... Isso não é um mérito de grandes empresas não, que a gente pensa muito no tradicional, e não é isso. É muito do jeito de gerir mesmo. Então, assim, para a gente conseguir experimentar essa inovação de alguma forma, a gente precisa ter essa abertura ao erro e ao risco. Perfeito. Né? E ao risco. Por que acontece isso? A maioria dos profissionais, eles cresceram profissionalmente dentro de uma companhia estabelecida. Então, naquela companhia, processos maduros, produtos maduros, mercado maduro. Repete processo, você vai ter o resultado. Assim, eu estou trazendo de uma forma simplificada, ok? Não estou diminuindo a entrega, não é isso. Mas, basicamente, repete processo que você vai conseguir ter aquele resultado que você já vem tendo ao longo do tempo. Então, como está tudo maduro, errar custa caro mesmo. Então, cara, é só copiar e fazer de novo? Então, por que você errou? Né? Então, vem um pouco disso. E aí, nós, como profissionais, fomos treinados a não errar. Um pouco por conta desse nosso histórico profissional. Nós como ser humanos. Ser humano. É verdade. Mas quando bebês, a gente era autorizado. A gente podia errar, cair, né? Tipo assim, enfim, há controvérsia. Mas tudo bem. Então, esse é um ponto muito importante da partida desse processo. Então, quando a gente conecta inovação e a gente traz uma não permissão ao erro,
impossível funcionar. Então a gente já pode parar. A partir desse momento já pode parar que já deu errado. Isso vai muito da mentalidade de quem está gerindo também, né? Esse processo. Quer dizer, se eu tenho um founder que não, ou um gestor, um líder que não tem essa visão, né? Que não traz essa permissibilidade, falei permissão, certo? Permissão, exatamente. Acaba que isso vai se frustrar no meio do caminho mesmo, né? E esse time vai ficar muito frustrado. E isso não é uma coisa específica de quem está ali fazendo um código ou outro de TI, não, isso é para tudo. E eu já trabalhei em vários locais que, assim, não tinha essa abertura ao erro. E isso para mim é uma coisa muito forte, porque eu tenho um valor muito grande de autonomia. E penso que a autonomia é um dos pilares também para que essa equipe se sinta empoderada para conseguir colocar o trabalho ali e realmente errar, acertar, experimentar e trazer algo novo que pode dar ou não pode dar certo. Mas eu acho que essa questão da autonomia é um ponto muito forte que também vem dessa cultura de startup e desse jeito diferente de fazer uma gestão, né? Perfeito. Então, uma vez que a gente entende que a partir desse momento a gente está aqui falando sobre os projetos inovadores que estão nascendo das empresas ou das startups, é importante que essas características elas apareçam. Então, a gente falou um pouquinho sobre qual é a perspectiva de resultado desse projeto. É um item. Qual é a permissão ao erro para que esse time tenha ao longo do processo? Então, quando a gente fala de permissão ao erro, não é que a gente fica trabalhando tentando errar. Não. A gente fica tentando acertar, só que cada vez que a gente tenta, há uma grande chance de erro. Mas o que eu estou testando agora? Cara, estou testando em qual 50%, canal? 50%, né? 50%. Talvez seja até maior. Porque a cada vez que a gente vai ganhando consciência sobre o mercado, sobre o produto, sobre o que eu quero entregar, essa chance de erro ela vai diminuindo. Mas no início, nos primeiros passos, a chance é maior do que 50%. Então, provavelmente a gente vai errar no primeiro experimento. Provavelmente a gente vai errar no segundo experimento. Mas errar não quer dizer não aprender, né? Então eu errei e eu aprendi esse tanto de coisa. E eu aprendi rápido. Né? Que aí eu acho que também a gente entra naquele ponto que já conecta um pouco com a questão da melhoria contínua. Quer dizer, eu estou errando, o que eu pego de aprendizado desse negócio? Perfeito. O que eu posso utilizar ali já no próximo? E aí a gente entra já num outro conceito que é de adaptabilidade. Minha língua está travada nesse negócio aqui, hein? Mas assim, de adaptabilidade, que é isso. Aonde que eu preciso flexibilizar para poder me adaptar a essa mudança que está trazendo rápido, utilizando o que eu já aprendi com todos esses erros que foram feitos. Uhum. Pronto, eu acho que a gente conecta várias coisas, né? Então como é que a gente faz para aprender rápido? Então, quais são as hipóteses que eu tenho sobre essa inovação, sobre esse negócio que a gente está construindo? Como é que eu respondo o mais rápido possível sobre essas hipóteses? Transformo elas em aprendizados ou em certezas? Então, eu vou criar um processo onde eu vou pegar as minhas hipóteses mais caras. Eu quero dizer mais caras, as que se não funcionarem, as que se forem falhas, elas vão inviabilizar o meu projeto. Então vou pegar as mais críticas, na verdade, acho que esse é o melhor termo, e vou tentar confrontar elas. Quanto mais rápido eu responder as minhas hipóteses críticas, melhor eu vou conseguir avançar nesse projeto ou tomar a decisão de partir para outro, já que esse foi inviabilizado a partir da resposta daquela minha hipótese crítica. Então isso é errar rápido. Então se eu fui ali, confrontei uma hipótese crítica, e essa hipótese crítica ela foi invalidada, eu falei, cara, eu acredito que pessoas com perfil XYZ vão consumir o produto com essas características. Aí eu vou lá, finjo que eu tenho o produto, anuncio esse produto sem ter, boto o preço, ataco o mercado, consigo atingir o mercado correto. Estou trazendo um exemplo, né, de como que a gente pode fazer esse teste barato. Atinge o mercado correto, só que desse mercado ninguém compra, ou tipo uma parcela muitíssimo pequena demonstra interesse sobre aquele produto. Pode ser que nesse momento eu já descubra que, cara, ou a comunicação não foi boa. Aí quais são as hipóteses sobre esse erro? Eu quero fazer um outro teste? Não quero. Aí então a gente vai conseguir construir um processo científico de validação sobre aquelas hipóteses para que a gente tenha as respostas corretas. E essas respostas corretas, elas precisam ser validadas. Eu acho que é aquela história, se a gente for levar aqui para uma matriz SD, por exemplo, as certezas, elas precisam vir através de dados mesmo. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha e ela montou uma loja física de produtos, nunca tinha trabalhado com produto e tal, e ela montou numa cidade muito pequenininha. E essa cidade tem 3 ruas.
Ela conseguiu montar na rua errada. Então, assim, e ela percebeu, com 7 meses, que ela estava no ponto errado. Por quê? Era um ponto onde o comprador dela não passava de forma nenhuma, porque ele pegava a condução, ônibus e tudo mais na outra rua, então eles não viam, mas era um ponto de entrada da cidade. Então, do ponto de vista de teste, eu acho que é um pouco disso, é a gente trazer coisas que, como é que a gente consegue resolver o problema desse consumidor? Né? E aí esse exemplo dessa amiga, eu acho que parte disso, né? Quer dizer, a gente deixa de construir um produto inteiro, né, pensando naquele consumidor e na solução que ele teria e começa a pensar em como é que a gente pode resolver um ponto dele, né? E aí estudar essa pessoa pode ser um diferencial aí também. Acho que esse é um ponto bem interessante que você trouxe, porque às vezes a gente, talvez ela estava mais preocupada em abrir a loja, em ser a loja bonita, em ter o produto tal, né? E talvez menos atenta ao comportamento do consumidor dela em si, né? Isso é muito comum, tá? Então, é bem provável que tenha acontecido isso com ela, mas isso acontece muito, muito frequentemente. Então, quando a gente está falando de inovação, de produto, de venda de cliente, no final das contas, o que a gente tem de fato, né? A gente tem uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou uma empresa, seja lá o que for, que tem uma necessidade específica de ser atendida, né? Se aquela necessidade é de saciar fome, ou se é de ficar bonito, ou se, não importa qual seja, ela tem aquela necessidade e ela vai tomar uma decisão de comprar aquela solução ou de resolver por si só aquela solução. E se a decisão for de comprar, ela vai para o mercado e vai escolher quem vai fazer a melhor oferta para ela. Ela vai tomar decisões com base nos critérios dela. E eu acho que um ponto é que essa decisão ela acontece naquele momento de vida da pessoa. Então, assim, às vezes, porque a gente trabalhava muito com o conceito do perfil do consumidor que a gente trabalhava, isso, né, antigamente. Hoje se fala muito em persona, quer dizer, você está pegando uma fatia daquele movimento, daquela pessoa, naquela decisão pontual. Então, eu acho que isso também é uma mudança de mentalidade que a gente traz agora nesse novo momento. A gente quer resolver um problema neste momento desta pessoa. Perfeito. Então, você vai entender, por exemplo, né, nessa observação, você vai entender a jornada do seu consumidor, qual fase da vida que ela passa por aquela necessidade, quais são os sinais que mostram que ela está entrando. Então, você vai entender o que eu costumava dizer que eu ainda costumo dizer quando eu estou atendendo founder, especialmente você precisa saber mais sobre o problema do seu cliente do que ele mesmo, sobre o problema que você quer resolver. Porque, cara, você fala com diversos clientes diferentes que têm aquele mesmo problema. Então você é especialista nisso, ele não é. Você precisa saber mais do que ele sobre isso. Porque se você sabe mais do que ele sobre isso, provavelmente você vai ser capaz de entregar uma solução melhor para ele do que ele mesmo, né? Então você vai se especializar nesse problema. Isso é muito massa. Então, assim, eu acho que um ponto importante da gente conectar também, né, talvez até para dar um fechamento já nessa visão, é que todos nós estamos aqui para resolver, ajudar as outras pessoas, trazer uma oferta de valor, né? A partir dessa oferta de valor, a gente consiga capturar um pouco desse valor também para a gente, que é como a gente recebe e roda o nosso business. E que o mercado é disputado por quem resolve esse mesmo problema. Você pode ter competidores diretos, indiretos, e aí tem, né, uma gama de olhar de concorrência que é importante a gente entender, mas o fato é que o cliente ele vai escolher quem melhor atende ele. Se você é uma empresa nova ou se você é uma empresa estabelecida, talvez o perfil do seu consumidor possa preferir um ou outro, mas sempre vão ter consumidores escolhendo novidades. E pode ser que essas novidades elas se tornem de fato a preferida do mercado. Sim. Então, daí a gente tem esses movimentos interessantes de entender, resolvo qual problema, quem mais está se posicionando para resolver isso aqui, né? E aí as inovações também nascendo em volta de tudo isso. É isso mesmo, hein? Muitas coisas, a gente falou muitas coisas aqui agora. E se a gente for trazer, assim, por exemplo, trazendo um resumo muito forte, porque se fala muito do ágil, e aí eu queria muito trazer um pouco dessa visão do ágil, depois a gente pode falar um pouco mais disso, mas muito mais assim, tudo que a gente falou se conecta de alguma forma com o ágil. Muito mais do que a gente utilizar um framework ou qualquer outra coisa, essa é a mentalidade que tanto se pede da agilidade. Quer dizer, você está aberto, você está adaptável ali, você tem uma flexibilidade, você está com esse olhar, esse sentimento de que eu preciso melhorar todo momento a partir do feedback do meu cliente. Perfeito. Então, assim, a gente ter ali o cliente realmente no centro de todas as decisões. Então, tudo isso a gente fala um pouco da mentalidade ágil
mesmo que você não seja ágil. Se você já tiver isso, isso vai acontecer com você. É isso, né? Maravilha! Muito obrigada. Então, nos vemos no próximo bloco. Estamos aqui numa série de 7 vídeos, então siga que nós teremos o próximo aqui, tá bom? Não esquece de seguir a gente aqui no canal e vamos até a próxima. Obrigada, Henrique. Obrigado, gente. Obrigado, Ana.